Quem não é visto não é lembrado. Quem não é lembrado acaba sendo esquecido. Hoje em dia, além de um bom currículo, é fundamental ter uma boa rede de contatos e conexões pessoais e profissionais, concordam? Nós, como seres humanos, temos a necessidade e a tendência de nos relacionar com outras pessoas e isso também vale para nos destacarmos no mercado de trabalho. Para a gente tratar desse tema, teremos como mediador deste painel o Mário Spesiano, que é COO dos Estúdios Flow e apresentador do podcast Critique. E como convidados... Cadê o Mário? Pode vir, Mário. Vem com tudo. E como convidados, Marta Leonardi, sócia do BTG Pactual, Ricardo Bellino, dealmaker e CEO da Bellinos Unlimited e Carol Pfeiffer, CEO da Atom SA e Shark no programa Shark Tank. Olá, obrigado aqui pela oportunidade, né? Eu faço isso comumente, né, como um podcaster, né, dos Estúdios Flow. Né, eu tenho um podcast, né, que fala de mundo corporativo e esse assunto aqui é super relevante, é um assunto que a gente gosta de cobrir. Né? Nos Estúdios Flow, para quem não conhece, ele ficou muito conhecido recentemente, até porque a gente levou todos os presidenciáveis do país. Foi inegável não ter como assistir um pouco do que estava acontecendo no cenário político, né? E aqui a gente está falando numa semana aí de investimentos, de dinheiro, que é muito importante também. É um tema que eu gosto muito de falar. E vamos dividir aqui, eu vou tentar conduzir esse painel da melhor forma aqui, com meus colegas, minhas colegas, aqui para a gente tentar trazer um assunto bacana que é o networking. Né? Vou começar aqui contigo, Marta, que é uma questão importante. A gente sabe que networking, né, é uma palavra assim, né, fazer rede de contatos, né, rede de contatos. E, normalmente, ela é um pouco difícil para algumas pessoas. Né? Como que começa, como que estrutura a rede de contatos? E a gente sabe que isso é muito estratégico para a gente ganhar conhecimento, se aprofundar em determinados assuntos, né, conhecer novas pessoas. Para você, como que é o networking, como que é uma estratégia de networking boa no seu ponto de vista? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Obrigada a vocês, uma honra estar no painel com essas duas feras. E obrigada a vocês por estarem ouvindo sobre esse tema que eu amo, que é networking, a arte de se relacionar. Networking você pode fazer naturalmente, mas eu acho que se você coloca num planejamento, você consegue fazer de uma forma organizada, estruturada e ter melhor aproveitamento daquelas relações. Porque se você faz no acaso, fica um capital social, seu público, fica um contato social. Se você de fato programa seu networking, se você coloca na agenda como parte do seu planejamento, da sua rotina e do seu hábito, você vai acrescentando aquilo ao seu negócio e tendo trocas nessa relação. Que eu acho que é fundamental quando a gente está construindo a nossa rede de networking, a gente pensar na troca. E que não é uma relação onde você vai e você só vende o que você quer, ou só fala o que você quer. Você tem que ouvir. Você investe na relação e aquela relação se torna parte do teu círculo de relacionamento. Que legal. Carol, qual que é a tua opinião aí sobre networking? Você gosta de fazer networking ou faz no forceps, como a gente fala? Show de bola. Primeiro, boa tarde, pessoal. Obrigado aqui pelo convite. É uma honra estar junto com vocês nesse evento que eu adoro. Já é a terceira vez que eu participo. Bom, eu acho que networking, acho que a gente precisa quebrar um pouco também a questão da palavra, né? Muitas vezes as pessoas acham que é sair entregando cartão, né? Então eu vou num evento como esse, por exemplo, vou tentar fazer amizade, vou entregar meu telefone para todo mundo, etc. E eu acho que a Marta colocou muito bem que tem que ser uma troca. Então, para você fazer um relacionamento, para ele ser duradouro, eu preciso ter uma troca, e para ter troca, primeiro eu preciso escutar a outra pessoa, eu preciso saber quem ela é, o que ela faz, o que ela gosta de fazer. E daí sim eu vou conseguir ter um relacionamento muito mais saudável. E muitas vezes a pessoa busca fazer network, e todo mundo tem falado bastante sobre isso. Para você crescer o teu negócio, você tem que ir em muitos eventos, você tem que fazer muitos contatos, e tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque você vai virar aquela pessoa chata que ninguém quer fazer amizade. Então, ou seja, você precisa entender que, o que essas pessoas também buscam de mim? O que elas têm interesse de saber? O que elas gostam de falar? O que elas gostam de fazer no seu dia a dia? E o que elas estão fazendo da sua vida? Então, o network ele vai funcionar, de fato, se você pensar como qualquer outro relacionamento. Então, é igual uma amizade. Se eu pegar e eu tiver interesse naquela amizade, toda hora eu estou cobrando, eu estou fazendo, sempre tem aquele teu amigo que só te liga quando ele precisa de alguma coisa, né? Todo mundo já pensou em alguém aqui. Com certeza. Então, você pega o telefone, a pessoa te liga, daí a vontade que você tem é já de falar o que você precisa.
Aí pronto, daí você já vê que não é um relacionamento saudável. Por quê? Você pode até ajudar ela uma vez ou duas, mas na terceira, na quarta vez, você já não quer ajudar aquela pessoa, você não quer fazer relacionamento com aquela pessoa. Então é muito importante que a gente sempre pense nesse tipo de abordagem. Como que eu posso ter um relacionamento mais saudável? E daí eu sempre provoco que também tem lugar certo para isso. Né? Então, por exemplo, um evento como esse, as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão acompanhando um evento como esse, estão vibrando na mesma frequência que você. É muito mais fácil de você se conectar com ela, de você estar com os mesmos interesses dela. E daí, obviamente, isso flui de uma forma mais natural e as coisas acontecem. E daí todo mundo fala assim para mim, você é ótima de networking. Gente, vou confessar, eu sou péssima. Porque eu só consigo fazer negócio com quem eu gosto. Tem gente que consegue fazer negócio até com quem não gosta, ou até consegue ter amizade com quem não gosta. Eu só consigo fazer negócio com quem eu gosto. Então, muitas vezes, eu sei que aquela pessoa é importante, ela está decolando naquela parte. Eu falo, putz, mas não consigo, eu não quero estar perto daquela pessoa. Então, eu acho que é muito importante da gente pensar nisso. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão dando valor para isso. Para os relacionamentos saudáveis, aqueles que são autênticos, aqueles que têm como missão colaborar com o outro, né? E assim, ao longo da minha jornada, são 17 anos de mercado financeiro, eu dei palestra em muitos lugares, e hoje isso está me ajudando muito. Por quê? Porque agora no Shark eu investi em muitas empresas. E daí eu estou mentorando essas pessoas, eu estou ajudando essas pessoas a acelerarem. E daí eu estou cobrando alguns favores. Então todo mundo que eu já ajudei, que eu já palestrei, eu falo, pô, Belino, vai lá dar uma mentoria para mim, para esse pessoal que eu investi, porque você manja pra caramba de negociação. Então eu acho que é muito legal quando você tem essa troca, você sabe com quem contar. Agora tem gente que eu já palestrei, que eu já ajudei, que eu nem ligo para pedir nenhum favor. Então, ou seja, que eu não quero ficar em débito de nenhum jeito, que eu já sei que depois vai me cobrar mais alguma coisa. Então acho que o network ele precisa ser sempre com o olhar do outro primeiro. Então acho que é assim, pô, o que essa pessoa também está esperando? Por que ela está se conectando comigo? O que ela espera dessa relação? Aí vai ser muito mais fácil de você conseguir construir uma rede de contatos eficiente. Que legal. Belino, você concorda com a Carol? Qual que é o teu ponto de vista? Bom, obrigado, Mário, obrigado, Juliano e a todos aqui. Eu tenho uma forma assim, muito particular de olhar o networking. Eu sempre faço uma metáfora. Para mim, networking é uma confraria. Eu sou uma pessoa que eu faço questão que a minha adega esteja sempre vazia, mas o meu pote de rolhas esteja cheio. Porque eu sou uma pessoa que coleciono relacionamentos e vínculos e amizades. Isso precede uma pauta de um negócio. Quando você é interessante, quando a pessoa gosta de você, ela nem sabe o que você quer, mas ela já te atende, porque ela acha que vai ter uma história bacana para contar. Eu fui convidado pelo Juliano para vir aqui participar de um evento de investimento e finanças que eu não entendo nada. Eu sou cliente. Mas somos dois. Então, mas eu achei muito bacana vir aqui falar sobre um tipo diferente de investimento, que chama-se investimento em felicidade. Não é por acaso que Harvard Business School tem o primeiro programa mais popular da história de mais de 100 anos, chama-se Happiness. Quando a gente consegue entender que o grande investidor é aquele ser humano que consegue atingir o patamar de comprar tudo aquilo que o dinheiro não está à venda. Quando você consegue comprar o que o dinheiro não compra, você vira um grande investidor, um grande ser humano. E é com essas conexões que eu faço os meus negócios, com pessoas que querem fazer parte dessa confraria, que tem esses valores e que mantém o seu portfólio de ativos, que não são ativos criptomoedas ou ativos financeiros ou bolsa, não. São tudo aquilo que o dinheiro não compra. E quando a gente tem essa pauta e esses valores, você pode ter certeza que aquele grupo de pessoas com quem você se relaciona criam uma confiança e uma empatia para quando você quer empreender algum projeto importante, eles te darem essa oportunidade. Que legal. Posso só falar um ponto? Claro. Você falou uma palavra super importante, a Carol até concordou, que é ser interessante. E é uma coisa que eu bato muito, porque muita gente, na hora de se conectar com as outras pessoas, quando são pessoas mais maiores, enfim, elas falam assim, poxa, como é que eu vou falar com a Carol? Ela é tão boa e tão grande, como é que eu vou conseguir abordá-la? E se a pessoa for ela não mesma... tanto, né? Eu estou bem pequenininha.
Mas se a pessoa for ela mesma, e se você se sente interessante, e você, na verdade, não usa máscaras para se relacionar, isso parece óbvio, mas se você refletir, muitas vezes a gente coloca as máscaras para se relacionar com o outro. E, na verdade, a gente esquece o que a gente é. E se quando você é você mesmo, e você busca as coisas que são interessantes em você, e você se relaciona com a pessoa de igual para igual, isso com certeza trazem essas conexões mais verdadeiras, que são importantes para o seu networking. Mesmo que aquele networking não necessariamente são com pessoas que você faz negócio no dia a dia, ou que você gosta tanto como amigo, você consegue separar, na minha opinião, a relação profissional e pessoal. Mas se você se colocar de uma forma igual a outra pessoa, que somos todos seres humanos, e todos com falhas, todos com medo, aquela relação ela se torna mais igual, independentemente do cargo da pessoa. É muito legal o que vocês estão falando, e eu penso um pouco na minha trajetória de carreira, né? Eu passei em grandes multinacionais, Procter & Gamble, PepsiCo, Meta, Unilever, todas elas, né? E a gente vai tendo aquele grupo de pessoas que você vai mantendo a relação durante esse período de trabalho, e às vezes você muda de uma empresa, quem que fica? Quem que passou na nossa vida que realmente tocou e você mantém relação? No meu caso, eu sempre trabalhei na área comercial, sou um cara de compras, fecho acordos, deal maker, né? Como a gente fala, né, Belino? Então, assim, eu conheci muita gente, muita empresa, e consegui olhar por dentro. Isso trouxe um diferencial, só que nem todos, né? Enquanto você está com a camisa, vestindo a camisa do negócio, é meio que obrigatório esse contato. Depois que você sai no mundo, né, como o caso agora empreendendo, ou fora desse mundo corporativo, nem todos vão continuar. Como que vocês fazem, entre aspas, essa curadoria desse networking? O que vale a pena manter, o que não vale? Como que vocês conseguem se organizar estrategicamente, para falar assim, poxa, esses são os contatos que eu gostaria que vão me alimentar, ou então também buscar os novos contatos? Quer começar, Marta? Gente, acho que assim, eu tenho uma planilha de Excel de controle de relacionamento meu e do chairman e do CEO do banco que eu trabalho. Então, eu classifico por país, quem indicou, qual foi o último assunto tratado, qual foi o último drink tomado, quem é o filho. Quando a gente viaja, eu faço um resumo, porque você não vai conseguir lembrar. Mas, isso dito, gente, isso é uma coisa que a gente faz networking profissional, de uma forma profissional. Mas, no seu dia a dia, eu acho importante, sim, você manter relacionamento com aquelas pessoas que foram interessantes do seu trabalho, porque você vai aumentando a sua rede, você nunca deixa ninguém para trás. Eu estou há 12 anos no mercado financeiro, e quando eu vim para o BTG Pactual, eu consegui trazer comigo os relacionamentos do meu primeiro chefe, o segundo, 2 trabalhos que eu tinha passado, que eram pessoas que eu tinha uma relação de credibilidade, porque networking é uma construção, como a Carol falou, de credibilidade, de consistência. Ninguém se relaciona com alguém que é doido, a não ser que você queira fazer uma festa. A gente está falando de outro networking. Sim, né? Que é bom também, né? É bom também. Também você tem aquele grupo. O grupo networking profissional, você tem que ver consistência, você tem que ver que a pessoa... Então, é uma trajetória. E aquilo é uma construção de imagem, da sua imagem também. E aí você carrega aquele networking com você. Então, você nunca diminui o seu funil, você amplia o seu funil. E quando você faz... O maior segredo para mim é quando você conecta pessoas do seu networking com outras pessoas. E aí sim, você potencializa o networking deles e você se torna aquele canal entre essas pessoas. Aí essas conexões, elas se tornam muito fiéis a você. Que legal. Você tem algum exemplo disso, Carol, de conexão que você fez, pontes? Eu acho que é bem legal de explorar isso, né? Porque eu acho que separar essas caixinhas, e daí a Marta faz isso de uma forma bem mais profissional, numa planilha de Excel, eu não tinha imaginado isso. Porque você pega seu celular, a hora que você começa a olhar a sua agenda do celular, vocês têm feito isso recentemente, daí você começa a ver a quantidade de gente que você tem na sua agenda, ainda mais que você consegue, mudando de aparelho e continuar com todos os seus dados hoje em dia, né? Se olhar para até o álbum de fotos, você já entra em pânico, né? A quantidade de fotos que tem dentro de um álbum ali. Então, é um negócio muito louco de você pensar a quantidade de pessoas que você se relaciona ao longo da tua vida, quantidade de contatos que você vai fazer. E daí separar muito bem o que é, de fato, é um interesse profissional, eu acho que esse é um ponto bem importante. Então, eu estou fazendo isso nesse momento. Então, esse contato é para isso. E vai ter gente, obviamente, que vai se aproximar de você, eu acho que você colocou também muito bem, né? Por causa da empresa. Pô, é o cargo que você tem, né? O cara quer te agradar mais. Eu até vi uma palestra, eu esqueci o nome do cara agora, mas que ele fez uma viagem internacional. Ele foi no mesmo evento que ele sempre palestrava, só que ele não era mais diretor daquela empresa. E daí, quando ele chegou lá, ninguém deu muita bola para ele. Ele não teve nenhuma coisa especial para recebê-lo, né? E daí ele percebeu como era
pelo cargo dele e não por ele. Isso deve ser chocante, né? Isso é um balde de água fria, né? Eu ainda não tive essa experiência porque faz 17 anos que eu estou dentro da minha própria empresa, então acabei não tendo essa sensação. Mas deve ser. Talvez quando eu sair do Shark, as pessoas não me olhem do mesmo jeito quando eu sou convidada para um evento como o Shark, eu não sei. Mas eu acho que esse é um ponto, de separar a caixinha até para você não se frustrar. O que eu quero dessa pessoa? O que essa pessoa quer de mim? É só uma relação profissional, ela está me tratando bem porque a gente está fazendo um negócio e é ali dentro da empresa. E daí tem a questão pessoal. Tem algumas pessoas que você vai levar para a vida. E essas pessoas fazem a diferença. Então, dentro do trabalho, você cria amizades, né? O Belino virou um grande amigo e a gente se conheceu profissionalmente. A gente conheceu num instituto, a gente começou a mentorar e a gente se encontrou em vários lugares e a gente tem uma amizade. Do tipo, pô, você tá bem? Tá tudo bem com você? Vamos tomar um vinho, vamos conversar? Então, acho que é muito legal quando você consegue ver algumas pessoas que você quer para o seu dia a dia e quer levar para a vida. Que você vai levar para um churrasco com a tua família, que você vai fazer uma viagem com essas pessoas. Mas tem que lembrar que não são muitas pessoas. Mesmo que a gente não tem tanto tempo assim para conviver com tanta gente. E não pode ser forçado, não pode ser um negócio que assim, não, eu preciso me aproximar do Belino porque eu tenho um negócio aqui, e daí se eu começar a chamar ele para almoçar e para os eventos que eu faço, isso ele vai gostar de mim e eu vou conseguir. Aí, de novo, não tem como manter isso, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar muito bem com a verdade. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho amigos de infância e amigos da faculdade. Então, meus amigos agora da faculdade, a gente tem um grupo da faculdade. Todos eles vão no meu aniversário, eles vão antes de eu ser CEO, eles vão antes de eu ser Shark, as minhas amigas viajam para vir no meu aniversário, então eu tenho muito orgulho de ter feito relacionamentos que eu sei que eu posso contar, e que independente de eu ser Shark ou de ser uma empresa capital aberto, eles gostam de mim, né, e eu gosto deles, então acho que também é muito importante isso, eu faço negócio com muitos deles, mesmo porque é meio natural. Pô, você gosta da pessoa, por que você não vai fazer negócio com ela? Eu já ouvi muita gente falar, não, mas é meu amigo, você não faz negócio com um amigo porque senão vai dar encrenca. Eu falei, cara, não faz sentido isso pra mim. Porque se é meu amigo, não deveria me passar pra trás, né? Então, ou seja, tá errada essa relação. Vai perder o negócio e a amizade, talvez, né? Então, ou seja, pô, se você perdeu a amizade por causa do negócio, então você nem tinha amizade, nem o negócio. Então, ou seja, alguma coisa tá errada nessa relação. Belino, como que você gosta de estruturar teu relacionamento nessa linha? Olha, eu sou um sujeito mais empírico. Então, assim, eu tenho uma espécie de radar. E eu me lembro, vou até contar um caso específico. Nós estávamos numa mentoria do nosso Instituto Êxito, né? E não conhecia uma pessoa que eu já admirava de longe, mas não o conhecia pessoalmente, que é o Chaim Zaher, que é um grande empreendedor da área de educação. E ele, fazendo a palestra dele, eu fui lá assistir. Porque eu sou a pessoa que chego antes de todo mundo. Cheguei aqui hoje mais cedo que todo mundo. Eu tenho interesse de participar, de escutar, de aprender. Eu acho que isso é muito importante. E respeitar os outros. Eu acho que isso é uma manifestação de respeito. E ele começou a palestra dele falando assim, olha, porque eu sou formado na escola da vida. Falei, bom, acabou, virou amigo de infância. Porque eu não só escrevi um livro chamado Escola da Vida, como fundei a Escola da Vida e sou defensor da Escola da Vida. Eu sou o sujeito que fugiu da escola, não tenho formação acadêmica, criei uma escola para mim mesmo. Então, eu me diplomei e fiz um projeto importante. E nós saímos de lá e fomos até o hotel na praia, caminhando. Eu tenho essa tendência. Com o Carol fizemos um negócio. Eu gosto de fazer reunião na praia. É bom, hein? Não, querido, caminhando. E era quase à noite. Mas eu vou fazer um parênteses, antes de você continuar a história. Quando ele fez esse negócio, ele falou, vamos conversar? Aí ele queria ficar no hotel lá, por causa do ar-condicionado, que estava quente. Eu falei, não, vamos na praia, porque eu só venho aqui para trabalhar, vamos andar na praia, pelo menos quando a gente fala. Só que a gente andou tanto falando, que na volta ele reclamou o caminho inteiro. Eu queimei o pé, estava atrasado para outra reunião, me empolguei. Mas aí criou um link na hora, né? Mas já aí, criou aí já era amigo, mas saiu o negócio. Finalmente saiu o negócio quando a gente saiu para caminhar na praia. Teve que carregar o Belino de volta ali. Não, mas só para concluir rapidamente, mas eu acho que cada um tem uma maneira e todas têm o seu valor. Mas eu estou sempre atento a pessoas que estão alinhadas com os meus valores. Quando alguém se auto-intitula aluno da Escola da Vida, nós somos do mesmo alumni, somos da mesma escola. Querido, como é que eu não vou estar com essa pessoa? E assim, criamos uma amizade extraordinária. E somos amicíssimos. Então, fizemos negócio? Ainda não. Temos uma vontade danada, mas não interessa. Quanto vale essa rede de relacionamento? Quanto vale passar a mão no telefone, quando eu estou tomando um vinho com um amigo
lá no Vale dos Vinhedos e ligo para ele, porque tem um outro amigo querido também da Escola da Vida, que é o Carbonari, fundador da Anhanguera, que também é da Escola da Vida. Então, eu acho que quando você consegue identificar pessoas que têm valores alinhados com os seus e cria esse alinhamento, essa agenda positiva, querido, fica tranquilo, respira, não pira. Na hora certa as coisas vão acontecer, porque você vai ser lembrado por aquela pessoa que lhe respeita e quer conversar com você. Eu sempre digo o seguinte, querido, eu vou num almoço de negócios, eu falo de tudo, menos do negócio. Você sabe o momento que eu fecho o negócio? No cafezinho, querido. Porque a pessoa tem que entender se ela quer fazer negócio com você e você com ela. Porque se você for um cara desagradável, mercenário, ruim como ser humano, desculpa, querido, eu vou me fazer um favor para você e para mim. Eu não quero fazer negócio com você. Chega uma hora na nossa vida que a gente tem que ter o livre-arbítrio de decidir com quem quer fazer negócio. Isso é um direito que nos assiste. Outros não têm esse critério. Eu tenho. Então, serve para cada um dentro dos seus princípios, a sua agenda pessoal. Eu falo muito de negociação. Isso é uma aula, né, para a galera que, assim, às vezes você tem um interesse na negociação. Você tem o seu interesse, né? Você, às vezes, não precisa abrir ele logo de cara. Vamos se conhecendo. Isso é uma questão cultural. Dependendo da cultura com que você está fazendo o negócio, isso muda muito. Você vai fazer um negócio com os asiáticos, eles querem confiar. É o estilo bem assim mesmo. Vão querer te conhecer para depois fechar negócio. Como que vocês percebem, porque obviamente a gente tem interesses pessoais, as outras partes também têm, como que você demonstra interesse sem ser interesseiro ou interesseira? Essa pergunta é maravilhosa. Gente, de novo, um pouco do que a gente vem falando aqui, essa construção da relação. Se você é uma pessoa interessante, então você tem o que dar. Então, você é uma relação de troca. Então, aí você já não vai ser interesseiro. Quando vocês falam interesseiro, eu acho muito engraçado, eu faço analogia de casamento. Com certeza, o seu cônjuge ou o seu parceiro tem um interesse em você. Qual que seja ele, pode ser porque você é legal, porque você é divertido, porque você é calmo, porque você não é calmo, qualquer um, porque você é bonito, porque você é feio, qualquer coisa. E você tem na pessoa. Então, essa é uma relação de interesse do porquê você está com a pessoa. O interesseiro, essa palavra, se tornou muito pejorativa, porque parece que é uma coisa que só você está querendo alguma coisa. E a gente não pode esquecer que é uma relação de troca. Então, quando você vê, ele falou de muito investimento na relação, ele conversou sobre a vida, ele prestou atenção na pessoa, olhou para o outro, ouviu o outro, e aí sim decidiu se ia fazer um negócio e ia ser bom para os dois. Foram muitas coisas que você falou. Então, primeiro, você conhece tanto da pessoa, olhando, observando, vendo a linguagem corporal da pessoa, dando essa oportunidade, e aí essa relação já não é mais de um interesse específico. Ele não fez negócio ainda, mas ele vai fazer em algum momento, ele vai ser lembrado. Uma construção daquela conexão. Acho que isso que é importante a gente ter em mente. Muito legal. Vou fazer uma pergunta aqui bem interessante também, que tem a ver com marketing pessoal. E essa é para você, tá, Carol? Que a gente sabe que você está com uma oportunidade, né, num programa de TV, super popular, né, Shark Tank. Como que você vê isso, esse trabalho, né, te ajudando na tua imagem pessoal, nessa construção de networking? Bacana. Bom, eu acho que tudo que você acaba, né, fazendo, você está levando uma mensagem. Né? Então, eu até estava falando com você mais cedo agora no podcast, como antes eu já ganhava dinheiro, mas ninguém me conhecia. O que era libertador, inclusive, porque você não precisava se expor tanto. Conforme você vai ficando mais público, você tem, inclusive, uma preocupação maior de qual é a mensagem que você está passando, você tem uma responsabilidade maior com o público que você tem, que te segue, que te acompanha. E eu acho que esse é um ponto bem importante. Né? Qualquer pessoa que está numa rede social, que está exposta, ela tem, sim, a responsabilidade da mensagem. Então, você tem que pensar que você pode ser um bom exemplo, que você pode inspirar, você pode motivar outras pessoas. Então, ao longo da minha jornada, conforme, né, o primeiro capital aberto, virar presidente de uma empresa de capital aberto, isso já me trouxe uma exposição que eu não estava acostumada, e depois ir para um programa que acontece em 40 países, né, e que tem aí, né, uma visibilidade. Poxa, nos Estados Unidos mesmo, toda vez que eu tenho uma reunião hoje com um fundo, eu falo, sou CEO de uma empresa de capital aberto e Shark no Shark Tank Brasil, a pessoa acha, Shark? Porque para eles é muito normal o capital aberto. Agora,
É muito normal o capital aberto. Agora, Shark, para eles, é um negócio bem mais ousado, né? Tem poucos Sharks e tudo mais. Então, assim, é algo que eles admiram muito, né? Eles te dão muito valor e isso abre muitas portas. Eu nunca tinha imaginado isso. Então, é de você também saber tirar proveito desse momento ou dessa comunicação que você está passando. E até brinco bastante com os meus alunos, que muita gente fala assim para mim, putz, Carol, você tem sorte, as coisas boas caem no teu colo, né? Os melhores negócios aparecem para você. Não, tenho sorte, tenho dinheiro e todo mundo sabe. E isso é uma coisa importante. Quando você cria uma imagem, você também tem que saber o que você está comunicando. Eu sempre passei muito duas coisas. Eu sou uma investidora profissional, então eu olho para bons negócios. Isso não significa que, pelo fato de eu ter dinheiro, você me aparecer com qualquer ideia mirabolante, eu vou colocar dinheiro na tua ideia. Então, essa mensagem também tem que ficar clara. O que você quer. E isso vai fazer com que você abra portas melhores também. Então, as pessoas que estão interesseiras, que querem só elas venderem alguma coisa, ela não está preocupada com o teu retorno, com o teu payback, que acontece sempre, né? É raro, mas acontece sempre. Por exemplo, das pessoas errarem o valuation, o cara fala assim, não, eu quero R$1 milhão por 2% do meu negócio. Mas como que você chegou a essa conta? Não, é que é o dinheiro que eu estou precisando para colocar no marketing e nas coisas aqui, e 2% é o que eu estou disposto a te dar. Eu falei, ótimo cálculo de valuation. Então, ou seja, agora, quando você passa uma mensagem que você não é tolo, que você não vai colocar dinheiro em qualquer lugar, que você não é uma ONG e que você é um investidor, você vai conectar com pessoas que, de fato, estão interessadas em fazer negócio, em gerar negócios que vão te trazer retorno. E daí você vai abrir outras portas. Então, é importante também qual a mensagem que você passa, o que você está buscando. E eu sou apaixonada por educação. E eu deixo claro isso em todos os lugares que eu vou. Eu sou uma educadora, eu tenho prazer em ser uma educadora. Então, tudo que tem aí uma conexão com a educação, eu acabo sendo chamada. E que foi assim que eu fui parar, por exemplo, no Instituto Êxito. Por quê? Eu tive uma reunião com o Janguier, para falar sobre outras coisas, e daí ele perguntou, qual é o teu propósito? Eu falei, ajudar a mudar a educação financeira. Ele falou, por que ajudar a mudar? Eu falei, porque ninguém não muda nada sozinho. Então, eu tenho que ajudar, eu posso colaborar com isso. E daí, na hora, ele falou, eu estou fundando um instituto, quero que você seja sócia fundadora. E daí foi muito engraçado de contar isso, mas ele me deu, né, uma bíblia, assim, que era o contrato para abrir o instituto, e eu comecei a assinar. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, peraí, você não vai ler? Eu falei, vou ler depois, você que é bilionário vai me passar a perna? Eu falei, acho que não, né? Você está montando um instituto, deve ser um negócio sério. Já tem uma reputação, né? Então, ou seja, você não vai querer queimar seu filme por causa disso, né? Então, ou seja, eu vou ler depois e tudo mais. Então, é exatamente isso. Qual é a comunicação que você passa e com quem você está se relacionando? Então, acho que para você pegar e atrair pessoas boas para perto de você, você primeiro precisa ser uma pessoa boa também, senão você não vai acabar atraindo, e passar a mensagem certa. Olha, eu estou interessada em investir, mas eu não invisto em qualquer besteira, então, por favor, me traga algo bom, e daí as coisas boas vão acabar aparecendo no seu dia a dia. E até legal de falar, por exemplo, do Carbonari, que virou um grande amigo também. Hoje o Carbonari ele faz parte do conselho, inclusive eu estudo na MUST. Eu faço mestrado em Educação e Tecnologia por causa dele. Ele virou um grande amigo também. E ele virou um conselheiro quando ele falou assim, Carol, eu estou acompanhando o seu trabalho e comprei as ações da Atom. Falei, que maravilha, Carbonari. Então você vai entrar para o conselho porque eu estou precisando de alguém de educação. Aí ele entrou no conselho consultivo, nos ajudando a ter um olhar para a educação. Pô, o cara fundou em Anguera, criou a MUST, ele pode me ajudar e muito. Então, daí você vê a abertura. Né? Quando ele mostrou que ele gostava do meu trabalho e do que eu estava fazendo, ele me deu a abertura para fazer um convite para ele me ajudar ainda mais, porque também é do interesse dele que as ações subam. Então, eu acho que é essa conexão, essa comunicação que a gente pode passar. Que legal. Obrigado por dividir. Aí, Belino, se puder contribuir com a gente, quando alguém quer começar um relacionamento, desenvolver, por onde você acha que deveria começar? Querido, eu acho que tem que começar entendendo que você não vai vender nada para alguém que ele não possa ser coautor dessa ideia, desse projeto. Eu sempre, nas minhas iniciativas, eu fiz convites e não vendas. Eu tenho algumas histórias importantes, mas lá atrás, quando eu tinha 20 anos de idade e tive um sonho maluco de me tornar sócio do John Casablancas e trazer a elite para o Brasil, eu só tinha 3 probleminhas naquela época. Não falava uma palavra de inglês, não tinha um tostão no bolso e não conhecia ninguém na moda. Falei, bom, se eu superar esses 3 probleminhas, vai estar fácil. Bom, depois vieram 1000 problemões, mas eu, aos 21 anos, eu era o dono da elite no Brasil
e construímos a maior plataforma que conectou a indústria da beleza e da moda no Brasil, no resto do mundo. Lançamos a Gisele, fizemos o lançamento da campanha do câncer de mama, e eu construía não uma relação só de negócios. Eu construí o que você pode imaginar de o máximo de uma cumplicidade com alguém que se tornou instrumental na minha vida, nos meus negócios, a ponto de ter uma importância tão grande de ser convidado por ele para cuidar do seu funeral, quando estava à beira da morte. Quando você é convidado por alguém para cuidar do seu funeral, em vida, é que você atingiu aquela cumplicidade do filme A Última Viagem, quando os dois estão condenados à morte e viajam pelo mundo e se encontram lá na pirâmide do Egito e o cara pergunta para o outro: meu amigo, você já encontrou felicidade na sua vida? A sua vida, os seus comportamentos promoveram felicidade em outras pessoas? Se você não consegue responder essas perguntas, você não consegue construir relacionamentos que vão abrir portas e vão te colocar num outro jogo. Foi esse mesmo John Casablancas que me levou a ser um empreendedor de enorme sucesso lá com 20 anos, que fez um fax para o Donald Trump, que me convidou para uma reunião, que me disse que só tinha 3 minutos. E 24 horas depois eu tinha um acordo assinado. E 3 meses depois um fundo de mais de 100 milhões. Eu demorei 20 e tantos anos construindo um relacionamento de amizade para ganhar um fax. Quando você tem essa preocupação, quando você constrói esse nível de vínculo, você joga na primeira divisão. Mas você precisa ser importante para alguém. Você precisa fazer ele entender que você não quer usá-lo. Você quer construir com ele algo extraordinário. E que os dois vão desfrutar, vão se divertir, vão ganhar dinheiro e vão sofrer junto. Porque nem tudo na vida é alegria. Tem momentos de alegria e momentos de tristeza. Tem fracassos e sucessos. Então, eu acho que, no meu caso, eu estou falando especificamente, sem generalizar, eu busco sempre essa conexão, criar esse vínculo, essa relação de confiança, de empatia e de respeito. E, para isso, a gente tem que construir o que eu chamo de reputação, que é o maior patrimônio que alguém pode construir na sua vida. E eu falei no painel que eu gravei aqui para o Money Week, 2 coisas. Reputação você começa a construir quando você não tem reputação. Você não faz uma reputação quando você ficou rico e famoso. Você começa quando você não tem nada. E eu até brinquei, fiz uma brincadeira de palavras, eu falei, as pessoas vêm para programas assim de investimentos, achando que vão ficar ricos em uma semana. Money Week. Eu falei, não, querido, aqui devia mudar o nome para Money Life, porque é uma atitude. Quando você incorpora uma nova atitude, como você se relaciona com o seu capital, com o seu dinheiro, com os valores que você tem, com as pessoas. Investimento não é só em grana. É investimento em relacionamentos. E o que nós estamos fazendo aqui é falando disso. Talvez esse seja um patrimônio que não sofra tantas oscilações, como a gente ouviu hoje de manhã com o Amorim, por toda a conjuntura mundial, porque relacionamento e reputação, quando é bem cuidado, não tem ups and downs. Porque o negócio pode dar errado, as ações podem ir para o vinagre, mas as pessoas não. Invista em pessoas. Seja você a sua melhor marca. Seja você o seu melhor ativo. E vocês vão conhecer daqui a alguns minutos o quanto vale se preocupar com a sua reputação e com a sua marca chamada você. Belino, só uma dúvida. O que é fax? Não vem não, porque eu sou da época analógico, sou da época do telex, tá? Primeira comunicação com o John Casablanca foi com o telex, aquela linguiça que você tem que mandar, sou eu esse cara, tá? A gente perde a amizade. Ah, não perde a amizade, Como que não. desenvolve relacionamento com fax? Isso daí dá pra... Não, relacionamento no com telex, WhatsApp. depois com fax, querido. Ô, Belino, mas é muito legal de falar, porque você falou de países diferentes, e eu acho que é importante só de reforçar. Olha na tua narrativa, né, contando sobre Trump, em 24 horas você já tinha um acordo assinado. Como o americano ele trata totalmente diferente. Não dá para a gente fazer igual a gente faz, igual eles fazem lá. Então eu lembro a primeira reunião que eu tive com o fundo lá, putz, o cara falou, até meia-noite tem uma proposta no teu e-mail. Aí eu falei, até parece, né, que até meia-noite o cara vai me mandar. Eles funcionam assim. E o cara, antes de conhecer você, ele quer conhecer teu negócio, eles são muito mais práticos. Coisa que não acontece aqui. O brasileiro, eu acho que ele é muito mais sensível nisso. Ele gosta muito mais de se relacionar, de fazer amizade, de confiar nas pessoas
pessoas do que o próprio modelo americano, né? Então, também é importante da gente se adequar. Se você quer se tornar internacional ou fazer um network internacional, você precisa estudar a cultura daquele lugar, daquele país, até para você não cometer uma gafe e acabar aí distanciando mais do que aproximando as pessoas. Com certeza. Quando a gente vai fazer networking nos Estados Unidos, é completamente diferente de fazer networking na Europa, que é completamente diferente de fazer networking com asiáticos. Então, um é completamente diferente do outro. Nos Estados Unidos, para dar um exemplo prático, você não marca de tomar um vinho. É uma reunião, ele pergunta da sua empresa, ele quer os seus números. Então, quando a gente vai fazer networking, que eu vou buscar relacionamento com empresas que vão ser investidores, que vão olhar para a BTG e para o Brasil, e eu quero marcar uma reunião com o fundador dessa empresa, desse fundo, dessa asset, ele quer saber os números da sua empresa, seu track record, a sua história. Que é o que você estava, mas é a sua história, a construção de uma história da sua empresa. E você já tem que ser bem pragmático e falar o que você tem para oferecer. Não adianta um e-mail, vamos tomar um café, que nem a gente escuta muito aqui no Brasil, não vai acontecer o café. É uma reunião com hora para começar, hora para acabar, e é isso. Já na Europa, tudo em volta de um vinho, de um jantar, de um almoço, já é outro negócio, é outro comportamento. Brasileiros, adotem isso, vinho sempre funciona. Sempre funciona. E com os asiáticos, eles têm muito essa parte do relacionamento que você falou. Então, e você tem que entender a cultura. Tem também uma cultura de como a mulher se porta, e você tem que entender e respeitar. Cada um está evoluindo nas suas culturas. Isso não tem que te travar de fazer negócio. Mas é importante, sim, quando a gente está mudando, a gente estudar um pouquinho o comportamento do outro. Que legal, vou trazer um pouco uma história, um caos que aconteceu comigo, ainda no mundo corporativo. Eu fechando um negócio aí, vai de centenas de milhões, com um grupo japonês. Né? Na época eu estava na Procter & Gamble, aí eu viajei para Cincinnati para encontrar o meu vice-presidente, né, ali de procurement, e aí eu recebi esse grupo de japoneses, né, para a gente, né, desenhar um negócio a quatro mãos ali, né, entre as empresas. E a gente tentou se preparar muito bem para isso. Né? Eu já estudava muito bem negociação e tudo mais, mas eu falei, vamos estudar a cultura deles. Um dia antes, a gente teve uma imersão com um grupo de japoneses nos Estados Unidos, né? Descendentes de japoneses que moram nos Estados Unidos. A gente aprendeu muito da cultura. Aprendi, por exemplo, brasileiros e brasileiras, né? Que quando você vai no restaurante japonês, você faz aquela piscina de shoyu, isso não existe. O japonês, ele come com paciência, ele faz uma linhazinha de shoyu, pega com a mão, põe, coloca, é um rito e tudo mais. E existem as regras da empresa. A P&G não me permitia aceitar presente de jeito nenhum. Pois bem, chegou o dia da reunião, né, aquele grupo de japoneses, e um ancião, um dos fundadores da empresa, estava junto, presente. Ele não ia participar da reunião, estava muito idoso, mas era simbólico aquilo. E na hora a gente estava ali recebendo eles, né, cumprimentando, recebendo, e ele veio conduzindo, segurando uma espada, samurai, assim, né, da empresa, assim, veio e me entregou. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso receber isso aqui, é a cultura da minha empresa. É um conflito de cultura, o que eu vou fazer com essa espada? Eu não posso voltar para o escritório e falar, galera, estou com presente, os japoneses me deram uma espada, o que eu vou fazer com essa espada? Vou esconder, vou levar para minha casa. Putz, mas não é o compliance, né? Eu falo, não, isso não é legal. O que eu vou fazer? Vou pegar essa espada e enfio no japonês, você me deu um presente, você não pode? Não, não ia fazer isso. Aceitei, você não vou fazer a desfeita. Aceitei. Mas o que eu faço com isso? Pois bem, fizemos a reunião, fechamos o negócio, aquilo foi maravilhoso. Depois de canto, o agente comercial deles, que era quem eu tinha desenvolvido o relacionamento por mais de um ano, eu chamei de canto, eu falei, eu entendo a sua cultura, eu entendo que isso é um presente, e é muito simbólico para vocês, mas aqui a gente também tem uma cultura dentro da empresa, e eu aceitar esse presente é uma desonra interna, eu não posso fazer isso. Eu usei o relacionamento, esse networking, para convencê-lo a falar, me ajuda, eu não posso levar esse presente comigo. Eu adorei, mas eu não posso fazer isso. Me ajude. E ele super entendeu. Porque é uma questão de você entender, não é impor uma cultura sobre a outra. É respeitar ambas as culturas. E foi assim que eu consegui sair dessa situação através do networking. Porque se eu tivesse feito esse relacionamento imediatamente, eu não ia conseguir. A gente tive que construir isso ao longo de uma jornada. E foi isso que possibilitou. Curtiram essa? Olha, que legal. Posso dar um exemplo engraçado? Pode, claro. Recente? A gente estava em Davos, no Fórum Econômico Mundial, e a gente ia encontrar um ministro, enfim, árabe.
E aí a gente precisava, aí eles mandaram todo o cerimonial para falar com o ministro. Aí tinha que se ajoelhar, tinha que se curvar. Eu falei, gente, como é que eu volto agora para o Esteves e falo que ele vai ter que se ajoelhar e se curvar? Eu falei, putz, mas e aí, vamos aceitar, não vamos aceitar? Aí eu falei, bom, então, passando, eu falei, ó, seguinte, você vai ter que ajoelhar, se curvar, esperar. Aí é isso que eu preciso fazer para fazer fechar negócio? Ajoelho, curvo, faça o que você quiser. Me fala quantas vezes. Então é isso, foi maravilhoso. É o exemplo de você estar disposto a aderir a outra cultura para fazer negócio. Que legal. Galera, esse foi um pouco aqui do que o pessoal trouxe aí de relacionamento, como construir a rede. Eu estou olhando aqui para vocês, olhem para o lado. Olhem para cima, dá uma olhada, vocês que estão aqui na plateia, dá uma navegada. Quantas pessoas vocês podem fazer relacionamento durante esse evento? E comecem não pelo seu próprio interesse. Por que vocês não entram, né, no interesse do outro? O cafezinho que vocês estão tomando, vocês estão conversando sempre com as mesmas pessoas, espalha, forma gangue. Não é isso aí, Renatinha? Bom, a gente acabou de ter uma aula com esses mestres sobre a importância do networking, da nossa imagem também. Mas aí fica aquela pergunta, né? Mas aonde tudo isso pode nos levar e qual é a relação com o mercado? Então, Ricardo, a palavra é tua. Pode ir. Bom, eu vou tomar aqui a liberdade rapidamente, nesses minutinhos, para contar rapidamente para vocês o quanto vale você investir na sua reputação, de fato. Eu retornei ao Brasil após 14 anos morando no exterior, dos quais 11 em Miami, os últimos 3 em Portugal, e eu fui provocado por um jovem que eu dei uma mentoria para fazer uma proteção da minha marca, Belino. Mas não era para fazer camiseta, cinto, sapato, nada disso. Ele me fez entender que hoje as marcas pessoais têm um valor intrínseco muito grande. Inclusive, pelas próprias influenciadoras, você percebe que muitas marcas pessoais valem mais do que marcas de negócio. Para fazer a longa história curta, que não cabe aqui contar toda a minha trajetória, ele me convenceu, eu registrei, fizemos uma proteção ampla, e ele me falou, vou te dar um presente, junto com os certificados, e fez um relatório de avaliação da minha marca pessoal. De novo, não vinculada a potencial de venda de produto, mas pela história de 35 anos de uma reputação e de uma conduta. E me certificou, num laudo técnico, que a minha marca valia 78 milhões de reais. Achei aquilo muito bonito, falei, vou para casa, vou contar lá quanto que eu estou valendo. Muito bem. Pensei, mas o que eu faço com isso? Dá para fazer Pix com esse relatório? Não. Chamei meu querido amigo, meu advogado, Paulo Zancanelli, meus contadores, e falei, uma pergunta, posso integralizar esse ativo intangível no meu balanço patrimonial? Falou, por que não? Se as empresas fazem isso, pegam sua marca, tem um valor, integralizam. Fiz. E a junta comercial e a receita deferiram. Bom, minha companhia passou a ter um valor de mais 78 milhões de reais por causa da minha marca pessoal. Ainda não deu para fazer o Pix. Descobri que o Pelé, no ano passado, fez o seu IPO pessoal em Los Angeles, numa plataforma que é a Bolsa de Valores Humana. Obviamente, liguei para os cabras, contei a minha história. Eles acharam o máximo, falaram, faremos o seu IPO pessoal. Senhoras e senhores, eu fiz o IPO pessoal da minha marca, Belino, na Bolsa de Valores Humanos. Escrevi um livro, que foi lançado recentemente, e o meu amigo Juliano, quando estive de passagem por Camboriú, contei a história, entreguei o livro, ele falou, querido, vamos fazer esse pregão no Money Week. Então, quero dizer para vocês que nasce hoje, no palco do Money Week, a Bolsa de Valores Humanos no Brasil, que vocês vão encontrar no ipopessoal.com.br. Eu sou o primeiro ativo que foi precificado a $5.000 a hora, a 83,33 centavos o minuto, e já fiz a primeira emissão com um cliente que pagou, então, $5.000 a hora para estar comigo 8 horas. Então, queria convidar o Juliano, não sei se está aqui, o meu amigo, e vocês, por favor, vamos tocar a buzina que não é do Chacrinha, ok? Juliano não está aqui, está
mas foi lembrado. Não está aqui, não está pagando a minha hora, que eu vou passar ele uma fatura tranquilamente. Agora me explica como é que é. É só tocar o botão? É só tocar o botão. Até Então- onde eu sei, é isso, né, meninos? Meninos, é É, isso? meninos. Vai É funcionar? isso. Olha, porque você imagina se a minha ação, eu toco o botão e não cai o negócio, já tô indo para baixo. Então, queria dizer para vocês, muito obrigado e dizer que vocês são a sua melhor marca. Acreditem na sua reputação. Meu avô lá atrás disse, meu filho, a reputação de um homem precede o seu produto, a sua empresa. Ele vai ser sempre lembrado e valorizado. O fio do bigode vale, a minha marca pessoal, ela representa aquilo que eu aprendi na minha família, que o nome de um homem vale muito mais. Muito obrigado. Muito bom, menino. Já cobrou uma ação.